legais. Alguns detalhes e informações podem ter sido alterados. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Eu não posso mudar isso. Não posso esquecer. Alguns dias são melhores que outros, mas está sempre lá, está sempre nos meus pensamentos. E eu odeio isso. Quando anoitece na cidade de Great Falls, em Montana, o mal espreita nas sombras. Eu estava sempre com medo. Eu achava que se abrisse a porta da frente, ele estaria parado lá. E ataca sem remorso. Eu não entendo por que ele precisou atirar nele tantas vezes. 2 assassinatos em apenas um ano. Com certeza foi uma execução. Os dois foram muito brutais. Com o tempo, um desvenda o outro. Alguém monitora essas ligações? Não. Eles estão tentando te acusar de um homicídio. Revelando uma trama diabólica de assassinato. Mais alguma coisa a acrescentar? Ele é um desgraçado. Ele era pura maldade e não sentia remorso. Eu disse, é ele. Esse é o homem que matou minha irmã. Na calada da noite. Eu nasci e cresci aqui em Great Falls. E morei aqui a vida toda. Passei por alguns lugares, mas sempre voltava. 5 de abril de 1985. Quando tinha 18 anos, eu me casei e me mudei daqui. Eu tive 2 filhos. Um era o Morris e o outro é o Clifford. O Morris era o mais velho. Quando eles eram crianças, eles brigavam o tempo todo. Acho que isso é normal entre irmãos. Mas quando eles saíam, um sempre protegia o outro. Oi, mãe. As pessoas me diziam que eu era louca por deixar os dois morarem na minha casa, mas enfim, eles queriam morar lá, eles pagavam aluguel. E eu não via problema nisso, desde que eles respeitassem as regras da casa e a gente se dava bem. O Cliff já saiu? Já chamaram ele mais cedo. O Cliff se tornou paramédico e era chamado sempre que a ambulância saía para alguma ocorrência. Ele estava trabalhando na ambulância há uns 3 ou 4 meses, eu acho, no máximo. Então era praticamente novato nesse trabalho. Eles eram totalmente diferentes. O Cliff lia de tudo desde que se alfabetizou. Ele leu uma coleção inteira de enciclopédias. O Morris adorava caçar, adorava pescar. Ele gostava de fazer todo tipo de coisas ao ar livre. Preciso ir, mãe. Tchau, querido. Eu nunca me preocupava com Morris quando ele saía porque ele era bem grande. Eu sabia que ele era capaz de se proteger. Eu me preocupava mais com Cliff porque ele era magro e não tão forte. E então, por acaso, os dois estavam trabalhando naquela noite. Enquanto Cliff se prepara para os atendimentos de emergência, seu irmão Morris começa o turno da noite. Ele estava fazendo entregas para uma pizzaria aqui da cidade. Ele entregava as pizzas durante a noite sempre que precisavam dele. Pizzaria? Um pouco depois das 8h30, alguém ligou e pediu para entregarem pizzas. 2 de pepperoni? E, por acaso, o Morris Davis era o entregador desse pedido. Pedido pronto.
Oi? Tiros disparados. Uma ambulância com urgência. 2 horas depois do começo do turno, Cliff e seu parceiro atendem a um pedido de socorro. Alguém solicitou um atendimento de emergência depois de um tiroteio na zona oeste de Great Falls. Então, nós fomos direto para o local. Unidade se deslocando neste momento até o local. Tinha caído um temporal e eu me lembro que aquela noite estava úmida e muito escura. Quando se enfrenta uma situação como essa, a mente tenta processar o que está vendo, mas às vezes a informação que chega entra muito mais rápido do que a mente consegue processar. Por que isso está desse jeito? O que aconteceu aqui? Um dos policiais saiu do corredor. Ele tinha uma lanterna na mão e na outra ele tinha uma arma e ele disse: ele está aqui. Assim que o feixe de luz bateu nas botas, eu percebi que eram as botas que tinha comprado para o meu irmão no Natal ou um pouco antes disso. Naquela hora foi como se o mundo estivesse em câmera lenta e depois parasse. Aquela pessoa no chão que tinha sido baleada era o meu irmão. E eu não fazia ideia naquele momento se ele estava vivo ou morto. Ele foi baleado várias vezes. Checamos os sinais vitais, mas estava sem batimentos, ele não estava respirando. Nós tentamos reanimá-lo lá e a caminho do hospital, mas não tivemos sucesso. Morris Davis Jr. está morto. Pouco depois, a divisão de homicídios assume e o investigador John Cameron é chamado. Tinha sangue espalhado por toda a entrada. A pizza estava caída do lado de dentro da casa, ninguém tinha mexido nela. E as cápsulas das balas estavam do lado direito. Os vestígios encontrados sugerem uma armadilha sinistra. A porta de vidro dos fundos da casa tinha um pedaço quebrado. Tinha uma placa de vende-se no gramado da frente que tinha sido guardada dentro da casa. E quando o entregador chegou, ele não desconfiou de nada na hora. O Morris foi baleado várias vezes enquanto fugia e caiu pelos degraus. O assassino teve que ir atrás dele e arrastá-lo para dentro da casa de novo. Foi aí que ele deu os últimos tiros na cabeça dele. Como a carteira de Morris desapareceu, o motivo parece ter sido um assalto, mas a brutalidade sugere outra hipótese. Quem assassinou o Morris teve que se planejar muito para achar a casa, retirar a placa, fazer o pedido na pizzaria e se certificar que ele não seria visto. Com certeza foi uma execução. Eu estava vendo TV quando alguém da pizzaria ligou. Ele me disse: a gente precisa ir para o hospital. E eu disse: por quê? E ele respondeu: porque o Morris foi internado. Num momento em que eu entrei no pronto-socorro, o Cliff saiu de uma sala gritando muito. Ele foi assassinado. Disse que atiraram nele. E foi assim que eu descobri o que aconteceu com o Morris. E eu fiquei em estado de choque. Eu não sei por que ele precisou atirar nele tantas vezes. E o olhar de desespero na cara dos meus pais é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer.
O assassinato de Morris Davis lança uma sombra sinistra sobre a antes pacata cidade de Great Falls. Nós nunca tivemos um homicídio como esse, em que alguém foi atraído até uma casa, roubado e baleado. Se tornou quase uma obsessão para mim descobrir quem o matou, por causa da brutalidade do crime. Logo depois de começar a perseguição ao assassino, a polícia recebe uma denúncia perturbadora. Pensamos que era impossível isso ser uma simples coincidência. Great Falls, Montana. Naquela época a gente tinha uma visão um pouco ingênua da vida. Quando você tem 21 anos e tem o mundo a seus pés e um futuro pela frente, a vida é boa. Mas num piscar de olhos, se ela muda e não for para melhor, é realmente muito difícil aceitar. Menos de 24 horas depois de Morris Davis ser brutalmente assassinado a tiros, a polícia atende a uma segunda e alarmante ocorrência. Um homem tinha se trancado em uma casa na zona sul da cidade com um rifle. Ele estava fazendo disparos pela janela. E nós achamos que ele tinha matado o Morris e queria ser morto pela polícia, ou então cometer suicídio. Depois de um confronto intenso, a polícia consegue convencer o atirador a se render. Nós pensamos que era ele. Chegamos a interrogar longamente esse homem, mas ele não fazia a menor ideia do que estávamos falando. Depois descobrimos que ele tinha tido uma briga com a namorada na noite anterior numa boate de strip e queria se suicidar. Então, ele decidiu se esconder naquela casa e chamar a polícia para matá-lo. A polícia confirma a versão do atirador, garantindo um álibi sólido. Ele não tinha nada a ver com a morte do Morris Davis. Foi muito frustrante. Todos trabalharam nesse confronto e nós não pudemos dar continuidade ao caso do entregador de pizza. A polícia logo retoma as investigações e se concentra em como o caso de Morris começou. Com um telefonema. Pizzaria? Conseguimos um mandado e descobrimos que a ligação provavelmente foi feita nos arredores da pizzaria. A localização sugere que o assassino estava observando o restaurante e que Morris era um alvo. Investigamos o passado de Morris para saber se ele tinha inimigos. O meu irmão era muito querido por todos. E eu me lembro dos investigadores me contando que muitas pessoas disseram que entre todo mundo que elas conheciam, elas não conseguiam pensar em ninguém que tivesse qualquer motivo para matá-lo. Todos os que estavam trabalhando na noite do crime são interrogados. Um funcionário da pizzaria viu 3 homens no telefone público por volta do horário em que a ligação foi feita para a pizzaria. Mas ninguém conseguiu descrevê-lo direito porque era só uma lembrança vaga. O fato de haver 3 homens no local aponta diretamente para 3 suspeitos prováveis. Os irmãos Lewis eram ladrões, traficantes. Moravam na casa em frente ao local do crime. A polícia se pergunta se os irmãos teriam cometido o assassinato. Conhecíamos muito bem os irmãos Lewis. Eles se tornaram os principais suspeitos. Eles moravam bem em frente e foram vistos do lado de fora da casa, onde tudo aconteceu naquele mesmo dia. Os 3 foram interrogados. Quisemos saber dos álibis deles, onde eles estavam, o que tinham feito. Os homens não cooperam. Então, subitamente, um deles começa a falar. Senhor, tem uma coisa que o senhor precisa saber. Tá ok. Vamos lá.
A gente então pensou, quem sabe ele tem uma pista. Eu não estava lá, tá bom? Eu não matei ninguém. Eu estava do outro lado da cidade porque estava roubando uma casa. Ele disse que estava roubando uma casa naquele horário na Zona Sul. A gente se perguntou se isso era verdade ou se ele estava mentindo pra gente sobre o que aconteceu naquela noite. É verdade, é o que eu queria te contar. E eu não matei ninguém. Parece que quando se é acusado de homicídio, um simples roubo ou furto não parece ser tão ruim. Conseguimos comprovar o álibi dele. Ele foi flagrado pelo dono, que confirmou tudo. O roubo aconteceu bem na hora do assassinato, então ele realmente tinha um álibi. Mas nós nunca conseguimos obter álibis tão sólidos dos outros dois. Casos que viraram notícia e causaram comoção em todo o Brasil. Contados do ponto de vista de quem viveu de perto todo o drama. Investigação criminal no Investigação Discovery. Sem provas que liguem os irmãos ao assassinato, a polícia é obrigada a liberá-los. A vida era uma montanha russa. Altos e baixos, altos e baixos. A gente sabia de alguma coisa e a nossa esperança aumentava. Mas depois não era nada. As semanas se tornam meses e a investigação do caso perde fôlego. Eu diria que interrogamos centenas e centenas de pessoas. Eu me lembro que o arquivo do caso era enorme. Acho que a maior preocupação quando se tem um caso de homicídio como esse, que a gente investiga, mas não gera nenhum resultado, é a família da vítima. A gente queria dar alguma esperança, alguma conclusão, mas continuava sem solução. A nossa vida nunca mais foi a mesma. Dói muito. No começo, eu me preocupava com Cliff o tempo todo, porque eu pensava, se isso aconteceu com Morris, pode acontecer com Cliff, não é? Um homicídio nos priva de muitas e muitas coisas. A mais óbvia é a pessoa que não está mais aqui, com quem nós nunca mais vamos ter a chance de conversar. Mas ele também nos priva do senso de segurança e ergue barreiras em relacionamentos que não existiam antes. Ele afasta as pessoas e leva muito tempo para a gente superar isso. É uma coisa que eu não desejaria para ninguém, de forma alguma, jamais. 6 de outubro de 1986, um ano depois do assassinato de Morris Davis. A 3 quilômetros de onde Morris Davis foi morto a tiros, Suzette Pritchard, de 18 anos, começa seu trabalho no turno da noite. Ela estava animada com o emprego no posto de gasolina porque sobrava mais horas durante o dia. Ela trabalhava à noite e tinha mais tempo para estudar. E a cidade era bem pequena e tranquila, especialmente à noite. Então, ela estava empolgada por poder ganhar mais dinheiro e estudar ao mesmo tempo. Nós éramos trigêmeas idênticas. Suzette, Annette e Jeanette. A ligação, quando se é uma trigêmea, é realmente muito difícil de explicar porque a gente se sente mais do que irmãs. Tem vezes que eu olho para uma foto nossa e levo tempo para descobrir quem eu sou. Aquela ali. O turno daquela noite era para ser o primeiro turno dela sozinha. A noite inteira, sem ninguém lá para treiná-la. Pensar que ela ficaria na loja à noite sozinha me deixou meio incomodada. Oi, tudo bem?
A irmã de Suzette, Annette e 2 amigas vão até lá para lhe fazer Eu companhia. tenho tanta coisa para te contar. A Beck e a Vicky passaram lá para dar um alô. E depois eu iria para casa com a Beck. De resto, tudo bem. E aí, vai ficar sozinha hoje? Sim, eu trouxe as minhas roupas, então. Não vai sair tão cedo, né? Ah, não vai mesmo. Tinha mais alguém na loja. Tinha um cara lá dentro. Eu me lembro que me virei para olhar. E ele estava perto do micro-ondas. Vicky, vai logo, vamos embora. Pouco depois da 1 da manhã, as garotas decidem ir para casa e se despedem. Então eu disse, você quer que eu fique? E ela disse, não, eu vou ficar bem. Aí ela disse, me liga quando chegar em casa. E depois falou, eu te amo, e eu respondi, eu também. E eu fiquei meio preocupada porque íamos embora, mas nós fomos. A amiga de Suzette, Vicky, deixa as garotas e a caminho de casa decide fazer mais uma parada. Eu só fiquei sabendo depois que ela deixou a gente e voltou pro posto de gasolina. Great Falls, Montana, 7 de outubro de 1986, 1h21 da manhã. Não posso mudar isso. Não posso esquecer. Alguns dias são melhores que outros, mas está sempre lá. Está sempre nos meus pensamentos. E eu odeio isso. Quando eu voltei, parecia até um filme de terror. Eu não ouvi mais ninguém na loja. Eu não vi mais ninguém na loja. Eu só vi o balcão. E uma voz dentro de mim me disse que ela estava atrás do balcão. E quando eu olhei atrás dele, ela estava no chão, olhando para mim. Com os olhos abertos. Com sangue saindo da boca. Ela estava... Eu sabia que ela estava morta. Mais uma vez, os investigadores de Great Falls são chamados para a cena de um crime brutal. Concluímos que o assassino contornou o balcão, a agarrou pelo pescoço por trás e a esfaqueou até a morte mais de 10 vezes, diretamente no coração. O assassino, muito provavelmente, usou um tipo de faca de caça. Menos de $300 estão faltando no caixa. Isso indicava que o objetivo era o próprio assassinato e não simplesmente roubar alguém. Essa era a assinatura, tanto do homicídio da Suzette, como também do homicídio do Morris Davis. Eu sabia que ela tinha morrido. Eu não tinha... Eu percebi que não podia respirar. Eu senti que metade de mim tinha sido arrancada. E eu me lembro de ter pensado
Porque eu tô aqui. Se ela não está, porque eu tô aqui. Depois a gente se vê, então. Annette e suas amigas contam aos investigadores que viram um homem suspeito na loja tarde da noite. Não tinha câmeras de segurança na loja de conveniência como as que temos hoje. Mas a Vicky, a Beck e a Annette foram testemunhas e forneceram uma descrição da aparência do suspeito. Elas também notaram que ele mancava de um jeito bem peculiar e que ele dirigia um veículo vermelho, sujo e mal cuidado. E isso era mesmo um bom começo. Quando a notícia do assassinato de Suzette se espalha, muitos temem que um assassino psicopata esteja à solta. Os dois foram muito brutais. O Morris foi baleado mais vezes do que o necessário, ela foi esfaqueada mais vezes do que o necessário. Eu pensei que a mesma pessoa devia ter feito isso. A polícia inicia uma grande operação para capturar o suspeito. O meu trabalho era vigiar as pontes, para ver se algum carro diferente passaria correndo, fugindo da cidade. E eu consegui parar um carro que era parecido com o do posto de gasolina. Vocês dois não estão com uma cara boa. De onde estão vindo agora? Os dois homens no carro não são estranhos para a polícia. Eu os conhecia de ocorrências policiais anteriores com eles. Saiam do carro. Eu os interroguei e eles disseram que não sabiam nada sobre o assassinato. Eles não batiam com a descrição do suspeito na loja, mas conheciam muito bem o submundo de Great Falls. Eu os liberei, entreguei o meu cartão e disse para eles: se souberem de alguma coisa ou conhecerem alguém que pode estar envolvido nisso, por favor, me procurem. Os investigadores entrevistam as pessoas próximas de Suzette para descobrir quem teria interesse em matá-la. Eles perguntaram pra gente, ela tinha algum namorado? Alguma pessoa não gostava dela? Ela conhecia alguém que queria machucá-la? Acho que eu até ri na cara deles. Eu disse, ninguém machucaria a Suzette. Ela era só uma boa pessoa. Teria sido um parente, um namorado? Mas não conseguimos descobrir nada que desabonasse as pessoas que ela conhecia. Elas eram mesmo incríveis. Sabe, distintas, não usavam drogas, não bebiam. Eram apenas jovens decentes. Então concluímos que o crime não teve nada a ver com a Suzette ou a família dela. A polícia muda de tática e começa a procurar em outro lugar. Pensamos em outra hipótese. E se foi um funcionário? Alguém da própria loja? Qualquer pessoa que trabalhasse lá era suspeita e nós investigamos todas elas. Eles logo descobrem que um colega de trabalho alegou estar doente na noite da morte de Suzette. Era o Jay Green que a Suzette estava cobrindo naquela noite. Você é o Jay Green? Era inacreditável a semelhança com o retrato falado que a Vicky Cohn descreveu naquela noite. Vem comigo. Vem comigo. Logo depois de Suzette Pritchard ser assassinada, os investigadores conseguem avançar no caso. Jay Green, um outro funcionário do posto de gasolina, se tornou suspeito logo depois porque ele era parecido com a descrição do homem que as garotas tinham visto. Uma testemunha, Vicky Cohn, analisa uma série de fotografias que incluem uma foto de Green. Eu não reconhecia ninguém. Mas uma foto me chamou a atenção.
Eu já tinha visto ele. Ele parecia familiar. Com uma identificação positiva, a polícia investiga a fundo o novo suspeito. Ele tinha uma acusação de violência doméstica e era agressivo, então se encaixava no perfil de quem poderia tê-la matado. Onde estava naquela noite? Eu estava doente. Então prova. Embora o álibi de Green não possa ser comprovado, ele nega qualquer envolvimento no assassinato de Suzette. Mas 2 detalhes conflitantes não podem ser ignorados. A gente procurava um indivíduo que mancava de forma visível. O Sr. Green andava normalmente, sem mancar. Ele tinha quase 1,90 m. A descrição do homem não batia, apenas o rosto dele. A gente acredita em você. Senta aí. Os investigadores se esforçam para esclarecer o motivo do crime. Ele tinha acesso ao dinheiro o tempo todo. Ele tinha chaves. Ele poderia ter simplesmente roubado a loja sem confrontar a Suzette Pritchard e esfaqueá-la. O reconhecimento de Green por Vicky se torna um caso de erro de identificação. Concluímos que ele parecia familiar para Vicky porque trabalhava na loja, não porque era o assassino. Tá bom. Pode ir. Quando Green é liberado, a investigação perde fôlego. Agora o caso depende totalmente da evidência. Um sanduíche de presunto ainda quente estava em cima do balcão. A pessoa que deixou esse sanduíche no balcão era a mesma que matou a Suzette e roubou a loja de conveniência. A embalagem foi para a perícia e eles encontraram uma impressão digital. Durante o processo de fumigação das impressões digitais, o perito acabou rasgando toda a embalagem, o que dividiu a digital em 3 partes diferentes. E isso a inutilizou para fazermos a comparação. Foto da polícia. Ficamos muito frustrados com isso. Não havia provas. A única prova do caso eram as testemunhas que viram o homem que tinha deixado o sanduíche no balcão. Eu me lembro que quando chegamos na casa funerária, todo mundo ficou me dizendo que eu precisava vê-la. E eu não fui. Eu não queria vê-la. Eu achava que, porque eu saí, ela morreu e foi minha culpa. Se eu tivesse ficado, será que ela ainda estaria aqui hoje? Depois que toda aquela investigação não deu em absolutamente nada, não tinha o que fazer. Dois casos sem solução e sem nenhum suspeito. Era bem exaustivo. Exigia muito de nós, mas era preciso continuar insistindo, seguir em frente. Eu estava sempre com medo. Eu não conseguia evitar. Na época, eu tinha certeza absoluta de que ele estava vindo para me pegar. Eu achava que se abrisse a porta da frente, ele estaria parado lá. Quando eles decidiram que o caso seria arquivado, foi difícil. Eu senti que o meu filho não valia nada, sabe? E eu descobri que nem todos os casos são solucionados. Quase uma década se passa sem novas pistas dos assassinatos de Morris Davis e Suzette Pritchard. Eu achava que nenhum dos dois casos seria solucionado durante um bom tempo. Mas se uma única prova sólida aparecesse, tudo poderia mudar.
It sounds like there's been a dead body in the damn car. No secret that's held for more than a couple of hours. For crime. And all they've done is create more victims. Em 1996, 10 anos depois do assassinato de Suzette Pritchard. O investigador John Cameron recebe uma carta de um dos homens interrogados na noite do assassinato de Suzette. Ele me contou depois que sempre se incomodou com o fato de um homem chamado Donnie Dubray estar em Great Falls na época do assassinato. Ele tinha um carro que era idêntico ao carro do assassino, mas tinha se livrado do veículo logo depois que o crime aconteceu. Naquele momento, eu reabri o caso e decidi descobrir quem era Donnie Dubray. O Donnie era da reserva indígena Blackfeet. Ele tinha crescido nessa reserva cerca de 160 quilômetros ao norte daqui. Recebemos uma fotografia desse tal Donald Dubray. E quando comparamos aquela foto com o retrato falado que tínhamos, ele era muito parecido. Soubemos que ele estava no presídio federal por ter cometido um estupro usando uma faca. Então as coisas agora começavam a fazer sentido. Dubray tem outra característica que foi citada na descrição do suspeito. Talvez um dos detalhes mais cruciais nesse caso é que o Donnie não tinha a rótula em uma perna. E, portanto, ele andava mancando, exatamente como a Vicky tinha dito naquela noite. O pai de Dubray fica sabendo da investigação e entra em contato com o filho na prisão. Alguém monitora essas ligações? Não. Eles estão tentando te acusar de um homicídio, filho. Me acusar? É. Como assim? Foi lá em Great Falls. Mas você estava na prisão, eu tenho certeza. Meio que nessa época. Eu estava por lá, sim. Eu estava morando lá. Mas numa outra época, foi depois disso. Com essa nova pista do caso, os investigadores recorrem novamente à principal testemunha, Vicky Kuhn. Tá com a sua carteira de habilitação? Eu entrei em contato com a polícia do Arizona, onde a Vicky morava, e pedi para mostrarem para Vicky uma série de retratos com 6 fotos. E uma do Donnie Dubray entre elas. Eu me lembro que comecei a chorar. E eu estava tremendo um pouco. E o policial perguntou, você está bem? E eu disse não. Aí ele pediu para eu indicar a foto. Estão todos numerados. Número 2. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar? É um desgraçado. Tá bom. Quando ela o reconheceu entre todas as fotos, com tanta certeza e rapidez, conseguimos um mandado de prisão contra ele e eu o encontrei e o prendi, uma semana depois. A polícia então descobre que Dubray recebeu 2 multas de trânsito a poucos quarteirões de onde Morris Davis foi baleado. Nós pudemos comprovar que ele estava em Great Falls tanto antes como imediatamente depois do homicídio de Morris Davis. Os investigadores suspeitam que Dubray matou ambas as vítimas. Eu acho que o Donald Dubray não se importava com a lei. E quando ele precisava de dinheiro, ele dava um jeito de conseguir. Ele não queria deixar testemunhas e gostava da emoção da matança. Afinal, ele usou uma faca e a esfaqueou 24 vezes. Quando ele matava, ele precisava ter certeza de que a matou e atiraria nela muitas vezes, não uma só. Ele atiraria muitas vezes e deixaria o corpo lá. Esse, eu acredito, é quem o Donald Dubray era. Eu interroguei o Donnie. Não só sobre a morte da Suzette, mas também sobre a morte do Morris. O Donnie não negou que a matou. E ele acabou me dizendo que estava disposto a cooperar no caso do Morris.
Com base nas provas disponíveis, os promotores primeiro acusam Dubray pelo assassinato de Suzette. Ele é condenado por homicídio premeditado e roubo e sentenciado a 125 anos de prisão. Me lembro que olhei para a família. As gêmeas tinham perdido a pessoa mais próxima da vida delas. E estavam chorando. Eu me senti segura de novo. Eu senti que podia voltar a respirar. Porque ele tinha sido preso e não podia mais ficar com a família dele. Assim como ela não podia ficar com a dela. Mas não teve um único momento em nenhum dia em que a dor tenha sido menor. Nem por um breve momento. Apesar de Dubray ter sido condenado à prisão perpétua pela morte de Suzette, a polícia ainda tenta associá-lo ao caso de Morris Davis. Por mais que a gente tente solucionar esses casos, alguns deles simplesmente não vão a julgamento. E mesmo que a gente acredite que pegou o dono de Dubray, que foi ele, não conseguimos encontrar o tipo de provas que podem ser apresentadas a um júri. E isso foi muito frustrante. Eu decidi escrever uma carta para ele dizendo: bom, seu nome foi citado diversas vezes na investigação do meu irmão. Você nunca vai sair da prisão, não é? Por que não me conta o que fez, qual foi sua participação, o que sabe sobre isso, se não foi você? E nós acabamos trocando 3 ou 4 cartas nessa época, talvez até mais. Ele sabia de detalhes que estão nessas correspondências. Ele tinha muitas informações, não só sobre a disposição interna da casa, como também ele citou detalhes que realmente me levaram a acreditar que ele sabia da sequência do que aconteceu naquela noite. Don Dubray continua fornecendo respostas evasivas até morrer precocemente. Ele tinha pouco mais de 50, ainda era um homem jovem quando faleceu de repente de diabetes. E, portanto, a nossa chance de conseguir interrogá-lo de novo sobre qualquer caso foi enterrada com ele. Todos na delegacia de polícia sempre quiseram solucionar o caso do Davis, para Deonita e o Cliff. Eles se tornaram amigos muito próximos de mim. E eu sei que eles não passam nem um dia sem pensar nele. Eu me pergunto o que ele estaria fazendo, sabe? Será que estaria casado? Ele teria filhos? Ele dirigiria um carro esporte ou, sei lá, eu me pergunto mais o que ele poderia ter sido ou deveria ter sido. Eu imagino que ele pensaria desse mundo do jeito que ele é agora. Porque com certeza tá diferente desde que ele foi assassinado, sabe? Não é o mesmo lugar que era antes. É. A gente passa por todos os estágios do luto várias e várias vezes, mas nunca consegue aceitar de fato. Porque é como um livro que a gente lê e quando chega no final descobre que o último capítulo foi arrancado. Não consegue deixar pra lá, mas não pode terminá-lo. Versão brasileira, Vox Mundi.